Muito bom dia, graça e paz. Que alegria estarmos mais uma manhã ao vivo. Deus seja louvado. Vai chegando aí, meu povo. Muito bom dia, graça e paz. Todos outros amores. Aleluia, aleluia. Deus te abençoe. Estamos em mais uma manhã na presença do nosso Deus. Aproveita, vai chegando aí, vai ficando muito à vontade. Deus abençoe o seu dia, Deus abençoe a sua manhã. Vocês estão bem? Aproveita para compartilhar essa live. Compartilha aí para pelo menos 20 pessoas. Eu creio que Deus tem uma palavra especial para o dia de hoje. Estamos encerrando. Eu já estou compartilhando também. Bom dia, bom dia. Coloca aí nos comentários, você que está chegando aí, de onde você está nos assistindo. Nós estamos aqui desde segunda-feira na nossa série Ressignificando o Passado. Aproveita para você colocar aí nos comentários se você está conosco aí desde segunda-feira. Se você assistiu toda a nossa série e o que Deus tem feito na tua vida através das palavras que Ele tem liberado para nós aqui. Glória a Deus pela tua vida. Eu desejo fortemente que o Senhor esteja transformando corações. Nós estamos vendo testemunhos de muitas pessoas que têm sido transformadas pelo poder da palavra do nosso Deus. Glória a Deus, glória a Deus. Todos os dias de segunda a sexta nós temos esse encontro marcado. Às 7h57, horário de Brasília, e você não pode perder. Chama a sua família, você vai iniciar a sua manhã recebendo uma palavra profética, uma palavra de destino, uma palavra que pode mudar o rumo profético da sua história. Você que está se sentindo perdido, você que está se sentindo perdida, você que está se sentindo desorientada. E eu creio que Deus está fazendo em nossas vidas algo especial. Algo especial. Não é à toa que nós temos estado aqui. Deus tem preparado um ambiente espiritual para nós. Deus tem preparado algo sobrenatural para as nossas vidas nesta manhã. Como tem sido para você? Coloca aí nos comentários. Você que está assistindo ao vivo, você que vai assistir no replay, coloca aí nos comentários como tem sido para você esses dias que o Senhor tem separado para nós. Deus tem transformado a sua vida, você tem sentido aí? Eu creio. Deus tem feito coisas grandes. E nessa semana nós estamos falando sobre ressignificando o passado. Minhas amigas aí que estão chegando, coloca aí nos comentários para nós, lapidadas, ressignificando o passado, já para eu fixar aqui. Coloca aí nos comentários, lapidadas, ressignificando o passado. Cadê minhas amigas, minhas amigas? E Deus nos entregou, tem nos entregado todos esses dias, chaves poderosas. Essas chaves, elas têm destravado o nosso presente para que a gente viva o nosso futuro profético. Há um futuro profético para mim e para a tua vida. Existe um propósito de Deus para o qual você foi criada, que você foi criado, e você precisa entender isso. Quando você entende isso,
você começa a permitir que o Espírito Santo haja em áreas da tua vida que antes estavam amortecidas, paralisadas. Áreas que estavam antes bloqueadas. E hoje nós vamos falar sobre algo muito poderoso. Dentro desse tema, na nossa live Lapidadas, nessa série, Ressignificando o Passado, vou até botar aqui. Vou colocar aqui para as pessoas que entrarem depois, saber o tema da aula de hoje. Nós vamos falar sobre o poder do auto-perdão. Você precisa se perdoar para que você possa ressignificar o passado. Existem pessoas que estão aprisionadas no seu passado. Elas já viveram o perdão dado por Deus. Ela já viveu o perdão dado pelas outras pessoas, quando no caso da pessoa ofender alguém. Elas já viveram esse perdão, esses níveis de perdão, mas elas não se perdoam. Existem pessoas que vivem aprisionadas no seu passado. O seu passado é como uma prisão e elas não conseguem avançar porque elas não conseguem passar para o próximo nível, onde elas entendem que Cristo já as perdoou, porque ela já pediu perdão ao Senhor. Alguém que ela tenha ofendido, ela já se consertou, já pediu perdão, mas ela não se perdoa. E Deus me trouxe aqui para te falar algo ao seu coração. O texto base do nosso devocional de hoje está em Isaías 43, 18, que diz assim: Não vos lembreis das coisas passadas, nem considereis as antigas. Eis que farei uma coisa nova. E agora sairá a luz. Porventura, não a sabereis? Eis que porei um caminho no deserto e rios no ermo. Olha que palavra poderosa que o profeta Isaías está falando conosco. Ele está nos dando uma orientação, uma ordenança. Ele está dizendo: não vos lembreis das coisas passadas e nem fique considerando as coisas que já se foram, porque Deus está fazendo uma coisa nova e é agora. Deus está fazendo e Ele vai fazer uma coisa nova, mas aí o profeta já disse, e agora já está saindo a luz. Ou seja, tem algo novo de Deus para você quando você para de ficar considerando as coisas que já passaram. Hey, vamos lá, acordando. Você que está chegando aí, aproveita já, coloca nos comentários, você que está chegando aí, coloca nos comentários, eu vou viver algo novo. Declara aí, declara. Você que está assistindo ao vivo, você que está assistindo no replay, você que está assistindo no replay, aproveita para curtir o canal, seguir o canal, porque essa live não fica salva aqui no Instagram, ela vai ficar lá no YouTube. Então você que está assistindo, não está assistindo ao vivo agora, vai poder seguir o canal, colocar aí o seu nome na lista de oração aqui nos comentários. E coloca aí nos comentários, eu vou viver algo novo. Declare isso com fé. Eu vou viver algo novo. Entenda, todas as manhãs nós estamos criando um ambiente profético. Nós estamos criando um ambiente de gestação de profecias. Essas palavras proféticas que estão na própria palavra de Deus, nós estamos gestando essas palavras dentro de nós. Eu não vou ficar mais considerando o passado. Eu vou viver algo novo. Você vai gerar dentro de você isso. As promessas. Você está gerando promessas dentro de você.
Você está pegando a palavra de Deus, se imbuindo dessa palavra e vai dizer, e vai declarar, não vou me lembrar mais das coisas passadas. Eu vou viver algo novo. Você precisa entender o poder da decisão. Quando você se liberta do passado, quando você começa a se perdoar, você começa a abrir espaço para o novo de Deus entrar. Quando você começa a limpar a casa, a se libertar das coisas passadas, você abre espaço para o novo de Deus alcançar a sua história, a sua trajetória e a sua vida. Vocês estão gostando dessas lives? Coloca aí para mim nos comentários. Vocês estão gostando dessas lives? Então você aproveita agora, porque a gente começou tem pouco tempo, ainda tem muita coisa para rolar. Então eu quero te convidar a compartilhar agora para 20 pessoas. Aproveita e pega essa setinha aqui, compartilha agora para 20 pessoas, compartilha agora. Diz assim, ó, Deus está liberando algo novo nessa live agora. Agora. Deus está falando no seu coração, então seja grato. Libere, 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 libere. Então o que o profeta Isaías está dizendo para nós aqui nessa manhã, para você romper com as memórias que te aprisionam, você precisa deixar de lembrar. Lídia, mas como assim eu vou ter amnésia? Não. Porque uma coisa, aquela memória está guardada lá no meu inconsciente. Aquela memória está guardada lá na minha mente. Agora, toda hora eu ficar reeditando, sabe? É como se eu fosse lá nos arquivos do meu computador, da minha memória. Eu abrisse aquele arquivo, eu começasse a ler aquele arquivo completamente. Eu começo a ler da introdução, do meio ao fim. Eu começo a lembrar do que a pessoa fez, do que eu fiz, e eu começo a colocar coisas ali. E sabe o que acontece? Eu salvo de novo no meu arquivo, no meu HD. E quando você salva novamente, se você for bom aí de informática, de computação, você vê que no arquivo está escrito editado tal dia. Vai dizer editado hoje. Então a tua memória começa a refrescar aquilo que já passou. E Deus está dizendo para você, para de ficar reeditando, rememorando aquilo que já passou. Porque eu quero fazer uma coisa nova. E o fato de você ficar ruminando, relembrando tudo do passado, abra espaço para que o novo de Deus chegue na tua vida. Lembrar significa trazer de volta a mente com peso. Você traz todo o peso emocional e espiritual. E quando Deus está falando para você não considerar as coisas antigas, Deus está dizendo para você, não viva a partir de lentes do passado. Troca essa lente. Troca. Essa lente sua está embaçada, contaminada por elementos do passado. Hey, nós estamos encerrando essa série de lives, ressignificando o passado. Todas as lives, elas não ficam salvas aqui no Instagram, elas ficam salvas lá no YouTube. Você pode conferir todas elas. O que Deus está dizendo para você hoje, encerrando esse tema, ressignificando o seu passado, e se você tem um problema com o seu passado, com o seu pai, com a sua mãe, com alguém importante da sua vida, com alguém que marcou a sua história de uma maneira negativa, eu te convido fortemente a você conferir as lives, porque são verdadeiras aulas, de segunda-feira até ontem. Porque quando Deus está falando isso para nós, Ele está falando que o novo de Deus exige que você se liberte do que você ainda se culpa. Eu estou falando para pessoas hoje aqui que já pediram perdão a Deus, já pediram perdão a quem elas ofendeu, mas elas ficam se culpando pelas suas escolhas do passado. E eu quero te dar uma notícia, não tem como mudar o passado. Mas você pode mudar o seu futuro. E para você, e o auto-perdão, ele é alcançado quando você coloca um propósito maior na sua vida. Quando você tem um propósito maior de chegar no alvo, de acertar o alvo, nada te atrapalha. Você já viu aquelas pessoas altamente determinadas? Você conhece alguém assim? Você conhece aquelas pessoas altamente focadas e determinadas? Nada atrapalha
essas pessoas, nada atrapalha essas pessoas. Elas estão altamente focadas, altamente determinadas. Elas são pessoas que têm um objetivo na vida. Elas são pessoas que têm um alvo a alcançar. E quando você tem um propósito forte, estabelecido, e você está comprometido a cumprir aquele propósito, nada à sua volta vai mais ter tanta importância. Então, o que Deus está falando aqui para nós nessa manhã é, para você liberar o perdão para si mesmo, você precisa entender que o seu propósito é forte aqui na terra. E a primeira lição para você liberar o auto-perdão nessa manhã, porque não tem como ressignificar o seu passado se você não se auto-perdoa, você precisa entender que a primeira lição é reconheça que Deus já te perdoou e pare agora de se autocondenar. Eu quero chamar minhas amigas aí para elas irem colocando ponto a ponto. Coloquem aí ponto a ponto aquilo que nós estamos falando aqui. E o primeiro ponto é reconheça que Deus já te perdoou. Pare de se autocondenar. Quando o evangelista João, ele diz assim, 1 João 19, primeira epístola de João 19, ele diz assim, se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar. Ei, querida, você já confessou o seu erro ao Senhor? Você já confessou esse pecado ao Senhor? Então entenda que quando nós confessamos, ele é fiel e justo para nos perdoar. Se você já confessou, se você já se arrependeu dos seus pecados, ele não se lembra mais. E muitas mulheres vivem como se tivesse uma dívida eterna com Deus, mesmo depois de se arrependerem. Isso é obra do seu adversário. Isso é uma obra de Satanás na tua vida, para que você viva aprisionada, para que você viva paralisada. Porque quando Deus te perdoa, ele não volta no assunto, ele não volta no tema. Sabe onde diz isso? Miqueias 7:19. Essa palavra é linda. Ele lançará todos os nossos pecados nas profundezas do mar. Ele lança todas as nossas transgressões no mar do esquecimento. E ninguém pode pescar ali naquele lugar. Você não tem mais direito de se culpar por aquilo que Deus escolheu esquecer. Você tem que parar de se culpar por aquilo que Deus já escolheu te perdoar. Após o nosso arrependimento, Deus remove. Por isso o sangue do Cordeiro perfeito foi necessário, porque sangue de bodes e carneiros só encobriam o pecado, era um sanduíche de pecado. Pecado, arrependimento, e vinha ali uma cobertura do sangue, dos bodes, dos cordeiros, dos carneiros. Mas o sangue de Jesus, ele remove o pecado. Porque o Cordeiro Perfeito só o Cordeiro Perfeito teve essa capacidade, essa autoridade para remover. Então o seu pecado foi removido pelo sangue de Jesus, que foi vertido na cruz. Glória a Deus! Glória a Deus! Olha que notícia boa que eu vim dar para você nessa manhã. Você não precisa mais viver se autocomiserando, se autoflagelando, se culpando. Deus já lançou as suas transgressões no mar do esquecimento. A segunda lição que nós aprendemos aqui, nessa manhã, é que sua culpa não pode guiar as suas decisões. Tem pessoas aqui que estão tomando decisões nas suas vidas guiadas pela culpa de algo que elas fizeram no passado, lá há 10 anos, 20 anos, 30 anos. Não interessa, 1 ano, 2 anos, passou. Deus é um Deus de coisa nova. Deus não fica considerando o passado. E Deus nos convida nessa manhã, não vos lembreis das coisas passadas.
nem considereis as antigas. Eu estou fazendo uma coisa nova. Deus está fazendo algo novo para nós nessas manhãs. É manhã de viver algo novo. Ele vai fazer algo que é impossível ao homem fazer. Ele está dizendo, eu vou colocar caminhos no deserto e eu vou fazer rios no ermo. Deus vai te dar direção. Deus vai te dar destino. Caminhos no deserto são direções para quem estava perdida. Lídia, eu não sei o que fazer da minha vida, é como se eu não tivesse um destino. Deus está traçando o seu rumo profético, o seu destino profético nessa manhã. Ele está colocando rios no ermo, isso é provisão. A água é necessária para que haja alimento, para que haja prosperidade, para que haja provisão. Deus está fazendo algo novo para nós nesta manhã, você crê? Então você precisa parar de guiar as suas decisões pela culpa. Romanos 8:1 diz assim, agora, pois, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Não há condenação sobre você. Sabe, existe um campo de batalha onde nós muitas vezes perdemos por conta de nós permitirmos que o nosso adversário se aproxime demais, fale demais e a gente aceita aquilo que ele está falando. E esse campo de batalha é a nossa mente. Nós perdemos a batalha aqui, na mente, quando nós deixamos o adversário falar palavras na nossa mente, falar palavras no nosso coração. E você começa a acreditar, eu sou derrotada mesmo. Na minha vida nada dá certo. Não, verdade. Não, eu já fui abandonada pelo pai, pela mãe, pelo marido, eu vou ser abandonada também. Não, na minha vida nada, eu não consigo nada. Isso é coisa do inimigo. Você vai começar a repreender agora, em nome do sangue de Jesus. Quando esses pensamentos começarem a vir, não vai dar certo. Seja repreendido agora em nome de Jesus. Na autoridade do nome de Jesus. Eu nasci para dar certo. Eu sou filha eleita do Senhor. Para trás de mim, Satanás, o Senhor te repreenda. Todos os meus planos estão submetidos à vontade de Deus. E na minha vida tudo dá certo porque o Senhor, Ele é o meu guia. Você vai começar a repreender. Você vai ver que em 2 tempos isso vai se dissipar. Não é a sua mente, entenda. Satanás está plantando sementes. A sua mente é um solo. Se você deixar essa semente germina, vai dar fruto. E os frutos são os seus pensamentos. Então você precisa contestar com a palavra. Lembre que Jesus foi tentado no deserto. Satanás lançava palavras para que essas palavras entrassem no coração e na mente de Cristo. Você não é filho de Deus. Se você fosse filho de Deus, você não estava aqui no deserto. Se você fosse filho de Deus, você não estava 40 dias com fome. Se você fosse filho... Olha só o que Satanás estava falando. Lançando palavras. E aí Jesus nos dá uma lição. Aprenda com o mestre. Nós estamos aqui para aprender com Jesus. Nós estamos assentadas à mesa com o nosso Cristo. Entenda, no mundo espiritual você não está sentada aí na sua casa, você não está no seu trabalho, você não está no seu carro, você não está no ônibus, na condução que está te levando para o trabalho. Você não está aí, você está assentada à mesa com o próprio Cristo. E Jesus está à cabeceira da mesa nos ensinando. Filha, da mesma forma que eu fiz, faça. Rebata com a palavra. Está escrito. Por isso que é importante você estar aqui no Lapidadas Live para você aprender sobre a palavra de Deus.
E você vai começar a falar, Deus está fazendo algo novo. Você vai morrer vivendo essa mesma vidinha medíocre. E você vai contestar, Deus está fazendo algo novo. Você vai começar a enxergar os seus padrões de pensamento modificando. Você crê nisso? Coloca aí nos comentários quantas mulheres são atacadas na mente assim. Eu estava falando essa semana, falando ontem, na verdade, com meu esposo, que eu estava sofrendo um ataque na mente muito forte nesses dias. Coloca aí. Eu acho que vocês não sofrem essas coisas não. Vocês estão com a mente maravilhosa, já alinhada para aquilo que Deus quer. Mas eu estava sofrendo, nas últimas semanas, um ataque espiritual na mente muito forte. Eu falei isso com meu marido ontem. Eu falei assim, amor, eu senti isso dissipar. Eu senti isso dissipar. Eu senti um ataque na mente, um ataque forte, muito forte. Palavras, pensamentos, emoções. Eu senti forte nas últimas semanas, muito forte. E eu falei com ele ontem. A gente estava vindo da igreja e eu falei ontem com ele. Eu falei, amor, eu senti isso se dissipar. Assim, ó. Eram ataques assim terríveis. Teve um dia que eu acordei e eu tive que voltar para a cama. Tal era o ataque. Mas eu levantei e eu comecei a repreender. E o Senhor me falou, vai para o jejum. E eu fui para o jejum. Vai para a oração. E eu fui para a oração. Comecei a colocar o meu relógio para despertar mais vezes ao dia. Oração de manhã, oração meio-dia, oração 6 horas da tarde, oração meia-noite, oração 3 horas da manhã. E eu comecei a orar mais. Comecei a ler mais a Bíblia. E eu comecei a combater aqueles pensamentos com a palavra de Deus. Comecei a combater. E eu disse para ele ontem, amor, como se fosse removido como uma fumaça. Eu sei que tem muitas mulheres que estão sofrendo esse ataque. Entenda, para cada sentença maligna que Satanás colocar na sua mente, não é o seu pensamento. Não são os seus pensamentos. Não são os seus pensamentos. Eu estou dizendo para você, o Espírito Santo de Deus está me impulsionando a dizer para você, não são os seus pensamentos. Toda palavra maldita que entra na sua mente, que faz morada no seu coração, é o seu adversário. E é como se fosse um pensamento. Eu que trabalho com as emoções há muitos anos, vocês sabem que eu sou psicóloga há quase 20 anos, eu sei identificar aquilo que são pensamentos disfuncionais, mas mesmo assim, nós podemos combater. E Satanás, ele vem de uma forma tão sorrateira, e eu falei assim, isso é meu pensamento. Eu falei, não, isso é o diabo. Isso é o diabo. Porque veio numa forma como se eu estivesse pensando. Olha como nós temos que estar alerta. E veio aquele pensamento negativo. E eu falei assim, será? Depois eu falei, não, isso é o diabo. Eu falei, eu vou começar a orar e repreender. Se permanecer, foi o meu pensamento. Se não permanecer, foi o diabo. E quando eu repreendi na hora, eu falei, seja repreendido agora. Eu vou fazer e vai ser uma bênção. Aquele pensamento moveu-se como uma nuvem de fumaça. Deus me trouxe aqui para falar para você. Você vai ser liberta desses pensamentos disfuncionais. Você vai ser liberto desses pensamentos de derrota. Você vai começar a usar a palavra de Deus como um remédio. A palavra de Deus vai ser o antídoto da tua mente. Porque você precisa entender que Satanás, que quer nos acusar o tempo todo, ele é nosso acusador. Você não precisa fazer esse serviço que o diabo faz, não.
Porque ele já faz. Se você começar a internalizar aquilo que o demônio coloca na sua mente, você vai ajudar a fazer o trabalho dele. Agora, pois, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Porque a culpa faz você sabotar os sonhos de Deus. Se esconder, se sentir incapaz de servir ao Senhor, servir na igreja. Ai, todo mundo vai me olhar. Ai, o que vão dizer para mim? O que vão dizer de mim? A culpa vai fazer você ser incapaz de ser uma pessoa alvo de amor de alguém. Liderar aí um GC na sua casa, uma célula, um culto de oração, um devocional de mulheres. Deus está fazendo algo novo na tua vida. Então, perdoar a si mesma é dar um fim ao ciclo de autossabotagem e assumir uma nova identidade em Cristo. E eu creio, em nome de Jesus, que você vai começar a combater esses pensamentos de autocondenação com a palavra de Deus. E agora você já aprendeu, Romanos 8:1, não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. Não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. Se na tua mente vem culpa, não há condenação em Cristo Jesus. Ele é fiel e justo para nos perdoar, 1 João 1:9. A terceira lição que nós aprendemos hoje para nós praticarmos o auto-perdão, liberar o auto-perdão. A terceira lição é: não construa a sua identidade a partir dos seus erros. A sua identidade, ela não está firmada naquilo que você cometeu de errado com o passado, no passado. 2 Coríntios 5:17 diz assim: se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Deus está falando a palavra novo desde o começo dessa aula de hoje, dessa live de hoje, desse devocional. Deus está falando a palavra novo diversas vezes. Deus está liberando coisa nova. Eu tomo posse. Coloca aí, eu tomo posse. Eu tomo posse. Eu tomo posse de algo novo na minha vida. Eu tomo posse. Eu tomo posse. Entenda, nós estamos gerando um ambiente profético aqui. Estamos gerando promessas no nosso ventre. Eu não sei aquilo que você está esperando de Deus. Gere no seu ventre espiritual as promessas. E eu creio que todas elas que foram depositadas por Deus vão florescer, vão germinar, vão nascer e vão vir à luz. Eu tomo posse, eu tomo posse, eu tomo posse. Então não construa a sua identidade a partir dos seus erros. Você não é aquilo que fez, você é aquilo que Deus diz sobre você. Você não é aquilo que falaram sobre você, você não é aquilo que determinaram sobre você. Entenda, ninguém determina nada sobre nós. Declarei. Vocês precisam entender que vocês precisam vir para esses devocionais. Esses devocionais são aulas. Você precisa vir com papel e caneta. Porque essas palavras não são frases de efeito. São palavras proféticas liberadas no ambiente profético. Elas viram decretos. Palavras liberadas em ambientes proféticos viram decretos. Não decreto meu. Não decreto do Trump, não decreto de homens, não decreto de reis, mas decreto do próprio Deus, que é o dono da tua história. Ninguém pode decretar nada contra a tua vida. Entenda, ninguém, anote isso, ninguém pode decretar nada sobre mim. Coloca isso bem grande assim, ninguém pode decretar nada sobre mim. Então, quando alguém falar algo contra você, não vai dar certo. Aí você, eu te repreendo em nome de Jesus. Da tua boca agora vai sair essa palavra direto.
Se você vive do lado de pessoas negativas, pessimistas, derrotadas e que querem te levar para o buraco que elas estão, essa palavra vai estar nos seus lábios, essa frase. Ainda que você não fale abertamente, mas você vai falar na sua mente. Ah, fulana, isso não vai dar certo não. Eu te repreendo em nome de Jesus. Você, nessa vaga, isso não é para você. Eu te repreendo no nome de Jesus. Eu anulo, eu quebro essa palavra em nome de Jesus. Ninguém pode decretar nada sobre a tua vida a não ser o Senhor. Ele é o teu dono. Entenda, você tem um dono. Então ninguém, liderança, direção, patrão, pai, mãe, marido, ninguém. Porque se essas pessoas à sua volta estiverem desligadas, ou se elas se desligarem por algum motivo, você está sendo chamado como uma atalaia, como uma sentinela. Eu já expliquei para vocês o que é atalaia e sentinela aqui. O atalaia na Bíblia, o sentinela na Bíblia, ele era aquela pessoa que ficava lá na torre, na muralha da cidade, observando se vinha inimigo, quem vinha, para atacar, para invadir a cidade. Então você vai estar como um sentinela sobre a sua vida, vigiando em todo o tempo. E se alguém quiser lançar dentro de você uma palavra, você fazer faculdade, 50 anos fazer faculdade, para quê? Nem que você esteja com 70. Eu vou fazer. Eu morro com meu canudo na mão, dizendo, eu venci. E o nome do Senhor vai ser glorificado. Então entenda, ninguém pode decretar nada contra a tua vida. Você tem um dono. Então não construa a sua identidade a partir dos seus erros. Você não é o que você fez, você é o que Deus diz que você é. Pare de se definir sobre erros. Mulheres que abortaram, não conheciam o Senhor, não tinham o conhecimento da palavra, eram jovens, eram inconsequentes. Mulheres que fizeram abortos aqui, mulheres que se culpam por ter cometido uma traição. Mulheres que se culpam por uma omissão grave na sua família e por conta disso houve um divórcio. Mulheres que estão aqui se culpando, se autoflagelando e elas já foram à cruz de Cristo, já pediram perdão, já confessaram seus pecados e Deus está dizendo, do seu pecado eu não me lembro mais. E elas estão firmando as suas identidades nesse erro que elas cometeram. E Deus está dizendo para você, você não é o seu erro. Deus está nos chamando para começar a ter um novo olhar para a nossa identidade. Você é filha, redimida, curada, chamada, eleita, escolhida do próprio Pai. Deus não usa as mulheres perfeitas. Deus usa as mulheres quebrantadas. Ele usa mulheres restauradas, lapidadas, que se permitiram deixar ser lapidadas, que se permitiram ser lapidadas pela própria mão do Mestre. E a quarta lição e penúltima lição desse devocional de hoje é: liberar o passado é permitir que o novo floresça. Liberar o passado é permitir que algo de novo nasça na sua história. Por conta de um erro seu, houve um divórcio. Por conta de um erro seu, houve uma ruptura familiar. E você carrega esse peso a vida toda. E Satanás coloca assim na sua mente: você não merece. Você já jogou um fora. Então é melhor
você nem iniciar um novo relacionamento. Mas Deus está dizendo para mulheres aqui: filha, eis que eu tenho uma coisa nova para você. O teu erro, ele ficou no passado. Eu já te perdoei e já lancei no mar do esquecimento. Deus está fazendo algo novo para você aqui. Então pare de se autofragelar, de se autocomiserar por aquilo que já passou. Porque Deus está fazendo algo novo. Mas você precisa liberar o passado. Para ressignificar o passado, você precisa liberar aquilo que já fez. Aquilo que já foi, que você não pode modificar. O novo de Deus, ele não brota no solo encharcado de um ressentimento doentio, de uma autoflagelação, de uma autoculpa. Para o novo acontecer, ele precisa de um coração limpo, leve, pronto para crescer, disposto a crescer. Deus não vai colocar vinho novo em odre velho. Deus não vai colocar semente boa em solo que ainda tem raiz de amargura. Você não pode carregar a semente do novo e o peso do velho ao mesmo tempo. Coloca aí nos comentários: eu me libero do velho. Eu me libero do velho. A gente já vai dar a quinta e última chave, a quinta e última lição. Mas vocês estão gostando? Vocês estão gostando desses devocionais, gente? 7h57, horário de Brasília, nós temos esse encontro marcado. E eu quero te convidar a fazer um print. Printa agora. Printa aí. Faz um print. Faz um print e posta nos seus stories quando a gente terminar aqui. Porque vocês estão se tornando alunas aqui do Lapidadas, seguidoras aqui do Lapidadas. Você coloca lá hashtag Lapidadas, chama as mulheres para o Lapidadas. Vamos fazer um print aí? Um print? Faz um print. Aproveita agora, gente. Vamos fazer um print? Para eu liberar a última chave. Faz um print para você postar lá nos seus stories. E me marca porque eu quero repostar aqui. Aleluia, aleluia. E você precisa entender. Quinta e última lição. Printaram aí, gente? Printou? Printa. A quinta e última lição dessa live poderosa, desse devocional poderoso. Quinta e última lição. Perdoar-se é alinhar-se com o propósito e avançar. Eita Deus! Perdoar-se é alinhar-se com o propósito e avançar. Filipenses 3:13 diz assim: prosseguindo para o alvo. Então, entenda, quando você ouvir uma palavra de alguém usado pelo inimigo, você não vai conseguir. Isso não é para você. Quem você está achando que você é? Coloque-se no seu lugar. Sabe aquela coisa quando você está animada? Fulana, tu não sabe. Vou comprar meu carrinho. A gente ainda fala assim, carrinho. Para de falar das coisas que Deus está te dando no diminutivo. Eu sei que a gente brasileiro tem essa mania de falar tudo no inho, né? Casinha, carrinho, o meu carro, a minha casa, o meu marido, o meu filho, o meu trabalho, a minha loja. Fale com assertividade. Eu sei que as pessoas, às vezes, elas se retraem porque o mundo está tão tóxico. Esses dias eu fui dar parabéns a uma amiga que comprou uma casa num bairro muito chique aqui em Orlando. E quando eu fui falar com ela, fulana, você comprou a casa? E ela ficou tão encolhida.
Porque às vezes as pessoas estão vivendo num ambiente tão que você não pode contar as bênçãos do Senhor, que as pessoas não entendem. Minha irmã, comprei, glória a Deus, que bênção. Ela estava ali, ó, travadinha, e uma bênção, e eu me alegrando toda empolgadona. Eu entendo isso, porque existem pessoas que se afetam quando Deus começa a nos abençoar. Ei, mas eu quero dizer para você, quem quiser ficar afetado, que fique. Quando Deus começar a fazer coisa nova na tua vida, as pessoas vão ter que confirmar, vão ter que atestar que Deus é contigo. Filipenses 3,13 diz assim: esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação em Cristo Jesus. Tem um prêmio para mim e para você. O nosso mestre, o amado da nossa alma, Jesus, ele disse: nessa vida 100 vezes mais e por fim a vida eterna. Existe uma recompensa para todo o trabalho de Deus, todo o trabalho que nós fazemos para o Senhor na eternidade, o nosso galardão. Mas existe uma recompensa que nós podemos desfrutar aqui na terra também. E isso é de Deus, isso é bênção para a tua vida. Deixa quem quiser falar, deixa quem quiser criticar. Eu já ensinei para vocês aqui a frase, quem se lembra, diz aí, quando alguém falar algo negativo para você a partir de agora, o que você vai fazer? Alguém lembra? Vamos ver se vocês estão atentas. Para a gente encerrar e eu orar por vocês. Alguém lembra? Meu Deus, olha como é que é importante anotar. Alguém lembra? Quando alguém falar assim, mas isso não é para você. Você conquistar isso? Você conquistar essa porta de emprego? Você ser efetivada? Você... Eita glória! Eita glória! São meninas muito atentas. Eita glória! Eita glória! Eita glória! Está repreendido em nome de Jesus. É no nome de Jesus. Não é no nome de Pedro, não é no nome de Paulo, não é no nome de Maria, não é no nome de João. Não é no nome de padre, de papa, de pastor, não é no nome da Lídia. Não, 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 não. Oh, aleluia! Satanás, pega tuas trouxas, sai do nosso caminho. Nós nos levantamos nesta manhã. Mulheres posicionadas que vão viver o novo de Deus. Oh, aleluia! Satanás, pega as tuas malas, as tuas trouxas e sai da nossa casa, sai da nossa família, sai dos nossos relacionamentos, sai dos nossos negócios, sai do nosso trabalho, sai do nosso casamento, sai da vida dos filhos, sai do nosso comércio, sai de onde você estiver, demônios, dê teu grito de derrota agora e sai. Existem pessoas que estavam aprisionadas por demônios. O Senhor me revela, existem áreas da vida de pessoas que estavam aprisionadas por demônios. Mas o Senhor, nesta manhã, Ele me autoriza a dizer: Satanás, pega tuas trouxas agora e sai. Em nome de Jesus. Você está liberada para prosperar. Você está, a partir de hoje, você está liberada para viver o novo de Deus. Erebaxe, calabaço, iderebaxe, alácia. Remandará, sucumandará, baixuquinias, teihalácia. Oh, aleluia, você está liberada para prosperar. Você está liberada para viver o novo de Deus. Oh,
está liberando você. Você que já foi perdoada. Você vai declarar: eu me perdoo, eu sou livre. Eu me perdoo, eu sou livre. Eu me perdoo, eu sou livre. Eu sou livre, eu sou livre. Eu lanço fora toda a culpa que me paralisava. Eu recebo o perdão de Deus, eu me perdoo. Eu solto o que passou pela minha vida para viver o que está chegando. Eis-me aqui, Senhor. Usa a minha história de redimida, de lavada, de transformada, de mudada, de aceita, de filha, para curar outras mulheres. Eu vou ser aquela mulher que levanta outras. Eu vou ser aquela mulher que ergue outras. Em nome de Jesus. Vamos orar, vamos orar, vamos orar. Pai, nós queremos te agradecer. Muito obrigado, Senhor, por essa semana que nós passamos contigo aqui, Senhor. Nós geramos um ambiente profético, um ambiente de adoração, um ambiente, Senhor, onde a tua palavra foi ministrada. E nós sabemos, Senhor, que a tua palavra, ela é viva, ela é vida, ela é cura, ela é pura, ela é escudo, ela é tudo que nós precisamos para viver uma vida, Senhor, plena aqui nesta terra. Uma vida de plenitude em todas as áreas. Oh, Espírito de Deus, Espírito do Deus vivo, alcança as minhas irmãs que estão aqui nessa live agora. E aquelas que vão assistir no replay. Que elas possam sentir o toque do teu Espírito. Que elas possam se sentir tocadas pelo Espírito Santo de Deus nesta manhã. Que a tua mão venha trazendo perdão, liberação, destinos alinhados com o propósito. Oh, Consolador! Mulheres que se autocomiseravam, se autoflagelavam com palavras, Senhor, que se condenavam por atitudes, o Senhor está removendo a culpa nessa manhã. O Senhor está removendo a culpa, está retirando, está dizendo: Ei, filha, eis que eu faço uma coisa nova. Que as tuas filhas possam, Senhor, entender e fazer descer para o coração, para o seu espírito, para o seu ventre, que toda boa palavra que o Senhor falou sobre a vida delas vai acontecer. Mas é necessário elas se vestirem dessa identidade, de filhas, de redimidas, de lavadas, de salvas, de amadas por ti. O futuro delas está garantido nas suas mãos. Eu abençoo a sexta-feira dessas mulheres. Eu abençoo o fim de semana, o sábado e o domingo. Eu abençoo esse fim de mês de julho. Senhor, o mês ainda não acabou. E essas mulheres eu declaro nesta manhã, na autoridade do nome de Jesus, elas vão viver coisas novas e vão testemunhar. Pessoas aqui vão ser efetivadas no trabalho. Portas de emprego vão se abrir. Negócios que estavam para fechar vão prosperar. Eu vejo clientes chegando, clientes novas. O Senhor dando estratégia de negócios para mulheres aqui. O Senhor trazendo o coração de filhos rebeldes para a comunhão dentro da casa. Pessoas que estavam, Senhor, aprisionadas no passado, estavam vivendo por isso doenças psicossomáticas, enxaquecas, dores crônicas, fibromialgia, psoríases no corpo. Tamanho era a angústia e a culpa que elas carregavam dentro de si. O Senhor está passando, o Senhor está tirando, o Senhor está trabalhando no emocional dessas mulheres. O Senhor está trabalhando no emocional dessas mulheres, está tirando, está removendo, limpando. Existem mulheres que estavam como que feridas, elas são como se fossem as cárias. Essas feridas eram velhas, antigas e estavam escondidas. E o Senhor está limpando, está limpando, está limpando.
Essas feridas eram causadas por culpas antigas que elas não liberavam. E eu creio nessa manhã, Senhor, que a partir da cura da vida das tuas filhas, elas serão um instrumento de cura na vida de outras pessoas. Seus esposos, seus filhos, os seus familiares, ascendentes e descendentes. Haverá, Senhor, uma mudança de cenário. Haverá uma mudança de história. Na autoridade do nome de Jesus, eu profetizo a mudança em nome de Jesus. A mudança, a transformação para a glória do teu nome, para o louvor da tua glória, em nome de Jesus, glórias a Deus. Eita glória, minhas irmãs, vocês que chegaram aí agora, aproveita para printar essa tela, printa agora, marca lá nos seus stories, eu vou viver o novo de Deus. Declare, você precisa entender. Eu vou viver o novo de Deus. Sabe? Porque muitas vezes a gente não printa e coloca nos stories porque a gente mesmo não acredita. A gente dá mais razão e vazão. O que os seguidores vão pensar? Vai viver o novo? Vai nada. A gente tem medo de declarar a palavra de Deus. E quando você tiver medo de declarar a palavra de Deus, as coisas não vão mudar. Mas eu quero dizer, atitudes simples mostram que a nossa mentalidade e o nosso coração está mudando. Nós estamos demarcando o território e dizendo, Satanás, a partir de agora, eu declaro, o novo de Deus vai acontecer na minha vida. Nós encerramos hoje essa série de lives ressignificando o passado. As lives não ficam salvas aqui no Instagram, eu subo essas lives todas lá para o nosso canal no YouTube. E você pode conferir, se você chegou aqui hoje, as lives desde o começo da semana até hoje estão lá. Foi poderoso. Foi poderoso, gente? Quem está aqui desde o primeiro dia, coloca aí o que Deus fez e se foi poderoso. E eu te incentivo fortemente a você conferir a live da semana toda. Receber a porção, anotar, colocar lá no seu quarto de guerra, no seu quarto de oração, coloca na parede, pega uma cartolina e vai escrevendo. Vai botando esses papéis, vai colocando essas palavras declaradas. Palavras liberadas em ambientes proféticos viram decretos. E você coloca lá, eu vou viver o novo de Deus. Eu vou viver as promessas do Senhor. Eu vou liberar todas as dores do meu passado. Você vai começar a profetizar. Então, entenda isso. Essas lives estão salvas no YouTube. Se você quer saber como está, vai nos meus stories agora e tem lá o link. Assista a live. Você clica e já vai direto para o YouTube. Lídia Sena, ressignificando o passado. Ou se você botar Lídia Sena Lapidadas, já vai aparecer lá no YouTube. Aproveita para você seguir o canal no YouTube. Eu estou querendo subir algumas aulas poderosas lá, algumas ministrações poderosas lá, mas vocês precisam me ajudar a fazer o canal no YouTube crescer. Posso contar com vocês? E vocês aproveitam, curte o vídeo, deixa um comentário lá, porque isso ajuda. Você diz para o YouTube, esse conteúdo é importante e ajuda ele a entregar e abençoar outras pessoas. Seja fonte, a fonte jorra. A fonte vai e ela não tem quem possa impedir. Se você colocar um empecilho na fonte, ela vai caçar um outro caminho para rodear e continuar fluindo. Seja fonte. Semana que vem nós estamos aqui novamente às 7h57, horário de Brasília. Você não pode perder. Eu vou postar agora nos stories o link de todas as lives. E se você não conferiu, quem chegou agora e ainda não me segue, está aqui a convite. Clica aqui em cima, olha, não precisa sair da live. Quando você clica aqui, aparece o meu nome e você pode me seguir
Tá bom? Você pode me seguir. E todos os dias eu tenho postado conteúdo aqui. E vou postar mais. Tem sido bênção. Deus te abençoe. Deus te dê uma sexta-feira abençoada e um fim de semana abençoado. Em nome de Jesus. Fiquem com Deus e paz.